Vamos voltar a falar do Coritiba, que tem novidades aí no elenco. A apresentação oficial do Maurício Garcês, que veio lá do futebol búlgaro, TT Mota. Antes da gente falar do Maurício Garcês, eu quero parabenizar o aniversariante do dia, Vini Júnior, completando hoje 23 anos. Nossos parabéns ao Vini Júnior hoje, que está completando velhinhas. Ele até postou nas redes sociais dele. Ele esteve no Cristo Redentor. Olá, Janaína, apareceu do lado da cabeça do Cristo. Teria coragem? Vi. Eu teria ali dentro, encaixadinha ali, acho que a visão deve ser sensacional, né? Eu queria muito. O Didi, né? Foi famoso quando ele andou. O Didi, a Glória Maria, né? Ali, aí já saía ali do buraco, eu já fico com medo. Se eu tivesse o equipamento, eu ia até na mão. Um pouco de labirintite, eu não gosto de altura, sabe? Então, parabéns ao moleque Vini Júnior voando. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais do Coritiba, que ontem apresentou oficialmente o Maurício Garcês, atacante de 26 anos, vem por empréstimo com opção de compra. Ele, que pertence ao Brusque, estava emprestado ao CSKA da Bulgária. Ele atua como atacante pelos dois lados do campo. E isso também, Jana, já a gente vai falar disso, mas é uma das coisas que vem me chamando a atenção, que os atacantes que o Coxa está trazendo parecem ser polivalentes, né? Que nem o Garcês atua pelos dois lados, o Diogo atua pelo lado direito e também centralizado. Eu acho que isso também agrega na questão da chegada desses jogadores. Falando um pouquinho do Garcês, na última temporada dele no CSKA, foram 38 jogos, 12 gols marcados. É a primeira vez que ele vai jogar a Série A. Em 2021, ele jogou a Série B atuando pelo Brusque. Naquele ano foram 38 jogos como titulares e 8 gols. E o Garcês se apresentou, deu seu cartão de visita, falando um pouquinho mais das suas características. Eu sou um jogador que joga pelas pontas. De preferência, onde o professor pedir, eu vou fazer, eu vou ajudar. A característica é 1 para 1, defender bem, atacar bem, fazer gol. Espero que dê tudo certo. Joga pelas duas pontas, ouviu as palavras dele aí. E justamente por ele ter passado essa última temporada na Bulgária, ele falou do gostinho especial de voltar a jogar no Brasil, coisa que ele não faz desde 2021, quando defendeu o time do Brusque. Feliz. Meu empresário falou que tinha uma oportunidade aqui, eu não pensei duas vezes, falei não, pode fechar que eu quero ir. Estou motivado e vai dar certo. E eu já estou preparadíssimo para vestir essa camisa. Para finalizar, o novo reforço, né? O terceiro reforço oficializado pela SAF Alviverde, mandou um recado para a torcida Coxa Branca. Fala, torcedor Coxa Branca. Estou muito feliz de estar aqui. Espero retribuir da melhor forma possível. E contamos com vocês aqui nos jogos. Tamo junto. Tá aí, Garcês, agora sim apresentado oficialmente. A gente aguarda duas coisas: a apresentação oficial do Diogo Oliveira e também o nome do Edu aparecendo no bid. Eu tô aqui com aquele F5, né? F5, já tá até com um buraco, meu atualizar aqui. Tem que aquele esteja disponível no fim de semana. Claro, vai que é o domingo, o dia da lei do ex. É um dia muito necessário, né? Porque ele foi comprado, né, pelo Coritiba, né? Ele foi comprado. Não tem problema de contrato, assim, contra o Cruzeiro ele não pode jogar. Não tem cláusula nesse sentido, não, né? Vou dar uma perguntada, inclusive. Né? Mas eu acho que não. Às vezes o time... Se bem que vendeu, né? Vendeu, né? Vendeu. É igual ex-mulher, ex-marido, né? Perdeu o Playboy, né? Perdeu o Playboy, exatamente. Se é que dá pra dizer isso. E a galera tá falando muito, torcida Coxa Branca, até com relação à demora, né? Dos reforços. Lembrando que a janela fecha daqui 21 dias, no dia 3 de agosto. E ao meu ver, ao meu ponto de vista, claro, depois da chegada do volante Fran Sérgio e dos 3 atacantes, obviamente que cada um, como a gente já disse, com uma característica, um diferente do outro. Mas agora, pelo menos no meu ponto de vista, passa a ser a prioridade um armador e um primeiro volante. Um lateral direito também é uma posição que o Diogo entrou bem, né? Diogo, né? Diogo. É entrou justamente bem, mas isso que eu ia jovem falar. ainda, né? Mas tem o Natanael e tem o Diogo que se firmou. Então, antes, Linhares, do Diogo fazer a sua primeira partida como profissional e ir bem, era a lateral direita e o primeiro volante como prioridade. Mas agora, tendo o Natanael, que voltou a recuperar uma boa fase e tal, e tendo o Diogo, que estreou entre os titulares, não sentiu e foi muito bem
tanto que na última partida foi dele a assistência pro terceiro gol do Coritiba, do Vitor Luiz. Eu acho que a lateral direita deixa de ser o principal foco. Eu acho que ainda o foco continua sendo um primeiro volante e tem que trazer alguém pra ajudar na armação das jogadas na meia cancha. É que eu acho que o Coritiba não pode fazer negócio louco, né? Apesar de estar, claro, necessitando se reforçar, porque teve que dispensar vários jogadores acabaram, né, decepcionando. Muitos reforços foram contratados no início da temporada e mal foram utilizados. Eu acho que o Coritiba não pode fazer isso, né? De você trazer um cara para deixar ali na prateleira e não ser utilizado ou não render aquilo que se espera. Eu acho que o Coritiba precisa de contratações pontuais. Não pode ser então, cara, claro, para compor elenco. Não pode ser para compor o elenco. Tem que ser um cara que venha pronto para jogar e que tenha condições de ajudar o Coritiba a resgatar esse futebol, né? É um momento de urgência. Então acredito que não vai ser feito nenhuma negociação precipitada, né? Tem ali um lateral, então vamos trazer para ter mais um aqui. Eu acho que não. Acho que vai trazer se realmente for alguém que a diretoria, né, a própria SAF, acredite que pode trazer benefícios para o Coritiba nesses últimos 5 meses de futebol, né, no Campeonato Brasileiro. E como a gente vê até a dificuldade não só do Coritiba, mas até do Atlético, né, trazendo jogadores de fora do país, né, como tá difícil de você encontrar alguém no mercado nacional, né, um jogador pronto e que pode vir para suprir essas necessidades que o clube tem. Então, a gente tá vendo aí jogadores vindo do México, vindo da Europa, né, então da Bulgária, como a gente não tá conseguindo, claro, acompanhar de perto o desempenho desses jogadores, acaba sendo uma aposta. Mas eu acredito que, pelos nomes que a gente está vendo, são jogadores que tiveram uma aprovação aonde estavam jogando, né? O próprio Maurício Garcês tem ótimos números, né? São 12 gols em uma temporada, 4 assistências na Europa. Então ele chega pronto para ajudar o Coritiba nas qualidades que ele tem, que é jogar pelas pontas. Claro que a gente tá vendo que todos os times estão com dificuldade de garimpar, em especial no mercado brasileiro. E essa dificuldade fica ainda maior pela situação que o Coritiba vive na tabela. E para esses jogadores que vêm de fora, né? Que nem o próprio Maurício, ele queria vir para o Brasil. Então, queria jogar a Série A. Queria jogar a Série A. Então, você une, né, a necessidade do clube com o desejo do jogador. Isso também é importante, né? O jogador está muito bem consciente das perspectivas que ele vai ter no clube, mas também dessa possibilidade dele conseguir se firmar no mercado brasileiro. Então acaba sendo um espaço importante, né? E para as duas partes, tanto para o clube, que necessita de jogadores para posição, no Coritiba principalmente no setor ofensivo, e também para o jogador, que acaba aí cavando um espaço no mercado brasileiro. O André Ramiro até comenta aqui com a gente que tá botando fé nesses novos nomes do Coxa. Chega de falar sempre mal. Bora apoiar e vamos nessa, Coritiba. Para terminar o turno, o Coritiba tem aí 5 jogos, né? Contando com a partida de domingo. São 3 jogos fora de casa contra o Cruzeiro no domingo. Depois vai jogar contra o Botafogo no Rio. E na última rodada do turno, a 19ª, vai jogar contra o Corinthians em São Paulo. E aí em casa tem 2 jogos. O jogo contra o Fluminense, que vai ser numa segunda-feira à noite, e o jogo contra o Bragantino, que vai ser num domingo às 11 horas da manhã. Então, assim, são 15 pontos, né, que o Coritiba vai disputar, sendo 9 fora e 6 em casa, né? Então o Coritiba, nesses 15 pontos, ele tem que fazer um aproveitamento de time que vai disputar o título, para ele poder fazer uma virada de turno com possibilidade de estar fora da zona do rebaixamento após a 19ª rodada. Porque se terminar a virada de turno na zona do rebaixamento, depois é aquela complicação, né? As estatísticas mostram que normalmente quem está na zona do rebaixamento, na virada do turno, acaba ficando por lá na última rodada do retorno também. Então, o Coxa tem que agora firmar essa produção, né, vitoriosa. Vem de 2 vitórias consecutivas. Nesse momento no campeonato, só o Botafogo, que ganhou as últimas 5 partidas, e o Coritiba que acumulam vitórias nas 2 últimas rodadas, né? Teve time já que já teve 2 vitórias, 3 vitórias seguidas mais para trás, mas nesse momento, se você fizer o recorte das 2 últimas rodadas, só o Botafogo, que é o líder do campeonato, e o Coritiba ganharam os 2 últimos jogos. Tem aqui um dado interessante, vocês que gostam de números
números, né? A pontuação do Coxa na Série A, no formato de pontos corridos, tá? Depois da 14ª rodada. Em 2013, o Coritiba tinha 24 pontos. Em 2008, 20. O Coritiba tinha 10 pontos, como tem hoje, no ano de 2023, que é esse ano, e 2015. E o que chama a atenção... São os anos que o Coxa foi rebaixado. Não, aí que tá. No ano de 2015, depois de 14 rodadas, o Coxa tinha 10 pontos e não foi rebaixado. Daí no ano de 2017, por exemplo, que foi quando caiu, tinha 19 pontos e caiu. Então, assim, é muito rodada a rodada. O desempenho do Coritiba, o desempenho dos adversários. Né? Então, claro, a gente tem os números aí para se basear, mas é tudo uma mudança. Outro reforço que assinou ontem com o Coritiba, mas aí é para a categoria de base, foi o goleiro Márcio Defende, de 19 anos. Ele que rescindiu seu contrato com o Atlético Goianiense e passa a ser a quarta... Ele que era o quarto goleiro no elenco do Atlético Goianiense, agora acertou com o Coritiba para a sequência dessa temporada. O Atlético Goianiense até vai manter uma parte do salário do jogador e tal. Ele que vem aí, Maurício Defende, 19... Márcio, desculpa. Márcio Defende, tinha que ser goleiro, 19 né? anos. Quando a mãe batizou, eu tinha que ser goleiro. Ela falou, esse vai ser goleiro, por isso ele vai chamar Defende, né? Imagina pro narrador, chutou a bola, Márcio defende. Você vai ter que... Aí vamos pensar que o narrador... Defende. Que o narrador tá com, né, como é a fita? Márcio Defende, o tá com nome. Disco riscado, né? Manja disco riscado? Já escutaram música em disco riscado que fica, né? Defende. Narrador risco discado aí agora vai ter. O Coritiba tem que pensar em fazer o dele, né? Porque realmente a concorrência para conseguir deixar a zona de rebaixamento, ela é muito grande. Tem o Vasco ali logo abaixo do Coritiba, que vem de 2 derrotas, pro Cruzeiro inclusive e pro Botafogo. Então vai oscilar obviamente pelos adversários, pela qualidade técnica dos adversários que o Coritiba vai encarar, mas eu acho que ele não tem que ficar pensando nos rivais ali que estão disputando, né, essa vaguinha para deixar a zona de rebaixamento. Ele tem que dar continuidade ao trabalho que o Thiago tá fazendo, né? Na tabela a gente tem do Santos para baixo, o Santos tem 16 pontos. Santos e Cuiabá 16, é o 13º, 14º. Aí o Corinthians é o 15º com 15, o Bahia é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento, tem 13 pontos em 16º lugar. O Goiás tem 11, está na frente do Coritiba que tem 10 e atrás vem Vasco e América Mineiro. Então desses times, o Coritiba só tem um confronto direto com o Corinthians na última rodada, né? Contra todos os outros ele já jogou, então não tem a possibilidade de descontar alguma coisa, né? Os que ele pegou aí, que estão aí na tabela, contra o Goiás, o Coritiba fez 3 pontos, contra o América fez 3 pontos, contra o Vasco fez 1 ponto, contra o Bahia perdeu, contra o Cuiabá empatou, né? Foi o jogo lá em Cuiabá, e contra o Santos empatou. Então, o aproveitamento contra esses times aqui até não está tão ruim, né? São 2 vitórias, 2, 3 empates e 1 derrota, né? Até o Bruno Almeida comenta aqui, não né? Ruim, ele né? falou tá falando do closing da SAF, né? Falou, o Amodeu disse que queria trazer 8 jogadores para ser titular e até agora nada de dinheiro da SAF. O closing é o investimento que a SAF vai fazer nisso, né? Exatamente. Ainda não aconteceu, por quê? Porque ainda não abriu o caixa, né? Então, esse closing da SAF deve acontecer provavelmente até o final do mês. Ainda tem muita água para rolar, né? 21 dias ainda de janela aberta. E o plano de investimento não é só em contratação, né? O primeiro projeto de investimento grande da SAF é a construção do novo centro de treinamento, que está dependendo ainda, segundo a explicação dos gestores do Coritiba, tanto da SAF quanto do presidente Glenn, que faltam algumas licenças ambientais lá no local onde o Coritiba tem o terreno disponível para construir o seu centro de treinamento. Então, a partir do momento que as licenças ambientais
estiverem autorizadas e liberadas para o Coritiba e para a SAF, a obra vai começar e o investimento é de aproximadamente 100 milhões de reais. Aí tem o investimento do estádio, que a SAF tem mais até 7 anos, né, no contrato de 10 para colocar o dinheiro e reformar o estádio Couto Pereira. Não vai ser um investimento de 450 milhões. Esse dinheiro não vai entrar agora. Tem 7 anos ainda para colocar esse dinheiro, né? E o plano de investimento no futebol é de 120 milhões nesse ano. Seriam mais 120 milhões no ano que vem, mas se o time for rebaixado já baixa para 50 milhões, né? Então... 60, não? Não, 50 milhões, acho que é 50 milhões. Ele falou aqui pra gente, não foi 60? 50, porque foi o cálculo que eles fizeram de... 120 e 60, é metade. Não é metade, não chega a ser metade, são 50 milhões, porque assim... Tem que pegar a fita. Não, é que assim, o cálculo da SAF é o seguinte, eles estipularam um valor que um time precisa investir para se manter ali entre o 8º e o 1º lugar na tabela de classificação, que é mais ou menos a média que os times gastam ali por ano no seu elenco e contratação e tal, para manter o time na parte de cima da tabela, né? E os 50 milhões é o valor estipulado para você estar no G4 da Série B. Você tem um time de 50 milhões, você tem time para disputar ali no G4 da Série B. Então foi esse cálculo, não é 50%, metade do investimento. Não tem relação, não existe essa relação. É um cálculo estimado de investimento. Claro que esse cálculo pode variar, né? Ele pode até ser um pouco menos, mas pode ser bem mais também, dependendo do cenário que o clube olhar. Por exemplo, quem são os adversários? Porque de repente cai 2, 3 desses aí, por exemplo, Santos, Vasco, times que vão ter dinheiro, né? Porque esses pra times injetar no futebol. Eles vão ter o pagamento de cota de Série A, não de Série B, né? Então, nos acordos televisivos e tal, enfim. Então aí você olha pro campeonato, pra tabela, vê o investimento dos times ali de G4, aí você estipula que não, 50 milhões é pouco, tem que investir 70, 80 ou manter os 120. Então, tudo isso é variável, né? Segundo a própria explicação da SAF, mas tem lá o limite de 1 bilhão e 300, né? Então tem que diluir esse dinheiro aí ao longo de 10 anos. Se quiser fazer um pix pra mim, eu aceito. O Orlando Luiz, nosso ouvinte, tá falando aqui do Marlos Moreno no Coxa, até perguntou se procede. O Marlos Moreno, ele é um colombiano de 26 anos, 1,73 m. Ele tem como principal característica jogar pela ponta esquerda. Claro que a diretoria do Coritiba não confirma, e eu acho que até nesse momento aí de especulação, nomes não param, né? Ontem a gente trouxe aqui no Bate Pronto Coritiba a informação que estava circulando o nome do Diego Costa, foi descartado por ter 30 anos, não ser o perfil que a diretoria do Coritiba procura. Então você vê, tava especulando o nome Diego Costa, à tarde anunciado o Diogo Oliveira. Então, assim, murmurinho, especulação, isso aí vai acontecer muito, mas é claro, a gente segue de olho aqui na movimentação do Verdão no mercado. O Verdão que treina hoje à tarde, treina quinta à tarde, sexta de manhã e já embarca para Belo Horizonte, onde sábado pela manhã faz seu último treino visando o jogo de domingo, 11 da manhã. E o Ricardo Gomes Nunes acaba de dar uma ideia aqui, ó. O Alexis Sanches está livre no mercado, não seria uma boa opção para o Coritiba? O chileno aí, né? A gente até falou sobre ele ontem, né? Baita do jogador. Indo bem na temporada europeia, na Vidal, última, né? inclusive. Amigo do Vidal, né? Pois é. Que tá lá no Atlético, né? Opções não faltam, mas quanto custa, né? Esse que é o problema, né? Mas enfim, Coritiba tá trabalhando aí no mercado, tá se movimentando. Demorou um pouquinho, mas as contratações começaram a aparecer. A questão do treinador tá subjúdice, né, TT? Por enquanto é o Thiago Kozlowski, ninguém fala outra coisa. Ninguém fala nada. Né? E eu acho que justamente, Linhares, até pelo acompanho também... aqui no Twitter, eu acho que essa morosidade, esse silêncio que tá incomodando o torcedor coxa branca, né? E o Paulo Autori nada também, né? Nada, não evoluiu, nem de responder. Ficou só naquela primeira especulação após a saída dele, lá do Atlético Nacional de Medellín. E eu vou dizer um negócio, viu? Eu não me surpreenderia se o Paulo Autori aparecesse no Atlético aí na sequência, viu?
sei lá. Ele tem uma relação muito boa lá, né, no Atlético. Acho que tá mais fácil o Ceni ir pro Atlético e o Autuori ir pro Coxa. Mas assim, o Autuori, porque ele tá quieto, né? Ele teve aí, falou-se que o Coritiba até tinha se reunido com ele, conversado e tal, né? E o Autuori talvez esteja esperando esse cenário do Atlético aí, sei lá, né? Vai saber. Vai saber, né? O que rola aí nos bastidores. Porque né? o jogo de hoje à noite, Você acredita, Seneschal? ele é crucial, né? Olha, pra continuidade do Wesley, né? A questão é essa. Isso não é informação, Isso é fato. E nem opinião, é palpite. O que é informação? Caindo hoje na Copa do Brasil, o Atlético pode ir por outro caminho. Isso é informação. Então, e aí eu acho que o Autuori livre no mercado seria um nome aí totalmente Mas é como diretor, né? Foi o que eu falei aquele dia. O Autuori e Pro Ceni lugar foram do campeões Filipão. mundiais juntos pelo São Paulo. Tem boa relação. Ceni como técnico, Autuori como diretor. Qual Pode é a acontecer. odd pra esse palpite? Olha, eu acho que hoje essa odd é alta, viu? Até falei hoje, assim, a gente tá conversando ali com o Pode ser a Jensen, enquete né, de ali amanhã. até falei assim, ó, eu acho que essa era também uma opção pro Coritiba. O Autuori de gerente e o Rogério Ceni de treinador. Acho que o Coritiba poderia pensar, né, com o Thiago Kozlowski de auxiliar do Rogério Ceni. Vamos abrir uma enquete amanhã para ver se o torcedor Coxa Branca né, concorda profissionalmente, com você, que eu acho que o potencial do Thiago Kozlowski é muito grande de ser um dos grandes treinadores aí, mas é a mesma coisa que eu falo do Wesley Carvalho. Pode ser Tem auxiliar, que passar né? pelo período de maturação, né, de desenvolvimento, de ganhar experiência, talvez até treinando um time em Série B, né, é todo o aprendizado necessário na formação profissional. E eu acho que, sei lá, né? Eu não sei o que a SAF do Coritiba tá pensando. Ninguém sabe, Linhares, não é só você, ninguém sabe. Mandar um abraço pro Abdo Júnior, primeira vez acompanhando o Bate Pronto Curitiba. Seja bem-vindo, querido, e volte sempre. Muito bem, 1h31, a gente vai para um rápido intervalo. Ó, muita gente votando aí na nossa enquete. Flamengo 73%, Atlético 27%, quem avança para a semifinal. Deixe o seu like aí no nosso canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC, compartilhe a nossa transmissão, mande a sua opinião, seu comentário, enfim, vem com a gente aqui no Bate Pronto Curitiba. A gente vai para um rápido intervalo em nome do consórcio Servopa, planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma. Com o consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. A gente vai seguir com a nossa live durante o intervalo e voltaremos na sequência para falar do Atlético. Alexandre Seneschal, dá um spoiler aí, Seneschal, do que vem pela frente. O torcedor do Atlético está ansioso pelas contratações. Camisa 10 chegando, zagueiro chegando, outro 10 negociando e jogador que estava de saída deve sair ainda daqui a pouco, mas não pro time que vinha sendo especulado, vinha negociando. Tem bastante coisa pra falar do Atlético, de negociação do Furacão. Fique ligado. Matos trabalhando e brincando nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso. E a gente não vai trair aí os ouvintes da rádio e contar tudo isso na live do intervalo. Não, pode ficar tranquilo. Então, vamos você tá deixar todo rádio mundo muito curioso para a volta do intervalo, mas na live a gente vai conversar com a nossa audiência. Fique com a gente, voltamos já.